Olá, esse é o nosso 11º vídeo em resposta ao Sr. Marcos Andrade Abrão e equipe. Sr. Abrão, quando foi que usei de expressões pejorativas? Seria muito bom que o senhor não apenas acusasse, mas trouxesse provas a respeito. Por quê? Porque eu cobrei do Sr. Spena o tal Seder Olam Aman e disse que isso é uma inverdade, que ele está faltando com a verdade. Pois está. Até agora ele não trouxe. Porque eu disse que os senhores são cristãos. É óbvio que os senhores são cristãos, porque os senhores seguem um Messias que foi criado e trazido ao mundo e propagado pelo mundo todo por um sistema ímpio. Porque eu disse que os senhores não conhecem nada de tradição judaica, eu não me retrato disso, porque, em fim de contas, é o que a gente está percebendo, é o que todos estão percebendo. Porém, expressões pejorativas, eu creio que os senhores devem fornecer provas disso. Com relação ao Rebbe como Mashiach, os senhores até que tentaram colocar palavras em minha boca, mas não conseguiram, né? E talvez foi falha minha eu ter esquecido que os senhores não conhecem nada da tradição judaica, que os senhores não conhecem que existe um termo, uma expressão chamada Nassi Hador, que é o Mashiach Shebechol Hador, o Messias ou o Mashiach que existe em cada geração. Assim como Moshe Rabbeinu foi o Nassi Hador, né? E ele também é chamado na tradição de Mashiach Tzidkenu, assim também cada geração tem o seu Mashiach, que também por sua vez é Mashiach Tzidkenu. O conceito de Mashiach Hador é um conceito judaico, está o link para vocês estudarem, né? E como eu falei, existe sim a possibilidade de do Rebbe ser Mashiach Hador, obviamente. Porém, como eu disse no outro vídeo, repito agora, para ser Mashiach Bevadai, Mashiach de verdade, realmente, deve construir o templo e congregar Israel. Muito que bem. E detalhe, a própria Halakha do Rambam deixa bem claro que Mashiach ben David não pode morrer, né? Portanto, cada um tira suas próprias conclusões. Mashiach Hador é um conceito que existe, né? Cada geração tem o seu Mashiach. Portanto, eu sugiro que os senhores estudem mais o tema. Eu vou passar os links para auxiliar os senhores. Muito bem. Orashi, sobre o livro de Números 21, diz o seguinte: Moshe é Israel e Israel é Moshe, para te ensinar que o líder da geração, o Nassi Hador, é igual à geração por inteiro, porque o líder é tudo. Sobre Midrash Tanhumá, Hukat 23, Bemidbar Rabá 19 e 28. Pelo que se percebe, então, os senhores ouviram falar do Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, mas nunca ouviram falar sobre Mashiach Shebechol Hador, ou então o Nassi Hador. Então, os senhores estudem, por favor, e voltamos a falar sobre isso. Porém, o seu Yeshua, sinto muito, não cumpre os requisitos para ser Mashiach Hador, ou Mashiach Shebechol Hador, ou ainda Nassi Hador. Óbvio, o próprio Rambam deixa isso bem claro. Os senhores falam que Yeshua cumpriu 300 profecias. Depois de articularem sobre argumentos falsos e fajutos, embasados na disputa de Barcelona, do Frei Pablo contra Narmânides, os senhores me vêm agora com essa desculpa. Muito bem, o Frei Pablo, que os senhores usaram muito da referência dele, né, das referências dele, de traduções distorcidas do Talmud, violações de contexto que ele perpetrou e perpetuou no imaginário cristão, os senhores lançam mão desses recursos. E agora me vem com essas 300 profecias, que obviamente, uma articulação cristã, não tem nada a ver com o judaísmo isso. Na verdade, não existem tantas profecias assim sobre Mashiach. Existem profecias, na sua grande maioria, sobre a era Yemot HaMashiach, a era do Mashiach, mas não exatamente sobre a pessoa de Mashiach. Muito bem, então seria muito interessante os senhores mencionarem essas profecias. Quais são elas? Que ele é judeu, que ele é da casa de Davi, né? E essas outras
esses lugares comuns, né, que todo mundo sabe. E essas articulações realmente não têm respaldo em fatos. Os senhores são cristãos, por quê? Porque Nachmanides, Rambam, Abravanel falam isso, que a sua fé começou lá no início, né? Após a destruição do segundo Beit HaMikdash, e os senhores foram chamados de edomitas nessas fontes. Muito bem, isso séculos antes do surgimento do cristianismo na sua versão romana. Então, aqui estão os links para os senhores estudarem, né? E o detalhe é o seguinte, que todas as vertentes judaicas, desde as mais progressistas até as mais ortodoxas, rejeitam cabalmente o seu Yeshua, senhor Abraão, e rejeitam a sua condição como judeu. O senhor não é judeu, o senhor pode até pretender ser judeu, né? Como seus articuladores ou seus companheiros já falaram, que o Brasil é um país livre, obviamente é um país livre, porém o senhor não pode assumir uma etnia ou uma filosofia na qual o senhor não condiz, ou com a qual o senhor não condiz em termos de fé e prática e, naturalmente, de aceitação na comunidade e em todo o corpo de Israel. Muito bem, Zacarias 13,6, quem é? O grande erro dos senhores é entender que Zacarias 12 e Zacarias 13,6 falam do mesmo personagem. Não. Notei que nesse vídeo os senhores não ousaram repetir a citação sem pé nem cabeça que fizeram da outra vez do pastor Risto Santala, que falava do Rashi, o Radak e o Ibn Ezra como dando apoio ou sustentáculo a suas pretensões com relação a 13,6 de Zacarias. Como os senhores foram desmascarados, nós trouxemos as fontes tanto do Rashi como do Radak e Ibn Ezra, grato pelo Renato Santos Grum por isso, por ter me auxiliado muito nisso. Os senhores foram desmascarados. Aí resolveram não lançar mais mão de um argumento de um pastor luterano, protestante. Agora os senhores vêm com essa articulação de Zacarias 13,6. Muito bem. Examinem, por favor, o contexto, Zacarias 13, 3 a 4. Ali diz o seguinte: e acontecerá que quando ainda profetizar seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás porque falaste mentira. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão. Muito bem, sob o contexto deste, o que seria mais lógico? Esperar tratar-se então de um suposto Messias traspassado nas mãos ou um falso profeta que é castigado para que retorne aos caminhos do Eterno? Naturalmente que apenas a segunda opção é possível. Tanto o Rashi como o Radak e o Ibn Ezra, nós já provamos isso, confirmam que ali trata-se então de um exemplo de falsa profecia. Ao contrário daquilo que os senhores, de forma inescrupulosa, tentaram argumentar aqui. Quanto ao pastor mencionado em Zacarias 13,7, diz o Ibn Ezra, e ele pensa de si mesmo como se fosse igual a Deus. Será que eu preciso falar mais alguma coisa sobre esse pastor? Aí está o link para os senhores conferirem. Era exatamente contra esse tipo de pastor que a espada se voltaria. Esse pastor que pensa de si mesmo como se fosse Deus. Estudem, senhores, por favor. Aí está o link. Com relação ao anjo da aliança, Malaquias 3, o Radak diz tratar-se de Eliyahu Hanavi. Aí está o link para os senhores estudarem. Sobre a citação do Midrash Mechilta, do Rabi Natan, o tema ali, senhor Luiz Felipe, é o martiriológio judaico. A Midrash Mechilta, como o nome diz, é um Midrash cuja linguagem difere do nível Pshat, porque a primeira é meramente alusiva. Um simples ensino moral. Não é o sentido exato, pleno da passagem, não é o sentido real da passagem. Um exemplo, o Talmud diz em Sanhedrin 98b, qual é o nome do Mashiach? A escola de Rav Hanina afirmou, seu nome é Hanina, como se diz, onde eu não vos mostrarei graça. Jeremias 16:13. Ora, Jeremias 16:13 fala do desterro do povo judeu e da sua condição sob a qual o Eterno não mostraria graça a eles. Graça, no caso aqui, Hanina. A escola do Rav Hanina usou este texto de forma aleatória e casuística como mera ilustração, senhores, do que pretendiam. Isto é um midrash, uma ilustração e não uma interpretação. Aprendam, senhores.
No Midrash Mechilta, a referência é aos mártires no segundo século, que morreram sob as mãos dos romanos. E o Rabi Natan usa Zacarias 13:6 como uma ilustração, um drash, para aquele momento, citando fora do contexto, como fizeram os seguidores do Rabi Hanina, em Sanhedrin 98b, que eu acabei de exemplificar. O que temos ali então não é exegese, senhores, mas sim um drash. Aí está a fonte para os senhores conferirem. Tanto em Mishneh Torah, Sefer Madat, Talmud Torah, capítulo 2, Halachá 2, quanto em Makot 22b, temos o mesmo caso do Midrash, um ensino de cunho moral, onde cita-se uma passagem bíblica de forma casuística, para fins ilustrativos. A prova, o Rambam, na passagem citada, diz que o castigo ao estudante não deve ser violento, não com uma vara ou com uma cana, mas sim com uma pequena tira de couro. Aí está então para vocês conferirem. Isso não assemelha-se em nada com um instrumento perfurante, como é o apresentado em Zacarias 13:6. De qualquer forma, em última instância, tanto o Rambam quanto o Talmud admitem autoritativamente que o contexto refere-se, senhores, à punição e não à exaltação. Portanto, nada a ver com exaltação ali, mas sim punição. O próprio Rambam usa isso como uma ilustração para mostrar um contexto de castigo. Hashem como pecado contra o Eterno. Onde? Nós vemos ali apenas Hashem como Ben Adam Lehaveró, entre homem e homem, entre homem e seu semelhante. E a ideia em Isaías 53 não é oferta pela culpa, mas sim apenas o servo assumindo ou tomando sobre si a culpa e sofrendo com os transgressores, como eu já falei. Então, não adianta ligar ao conceito de oferta de Hashem com Hashem em Isaías 53, porque realmente não tem nenhum efeito. A pedra que os edificadores rejeitaram. Não existe ligação entre o Salmo 118, 22 e Zacarias 13. Isso é uma alucinação messiânica. Já indicamos que a pedra que os edificadores rejeitaram é Israel, segundo todas as fontes. Agora os senhores tragam, por favor, uma fonte dizendo ou apoiando aquilo que os senhores advogam. Shnei Luchot Abrit. As palavras do Rabi Horovitz foram tomadas, destacadas no seu contexto e aplicadas aleatoriamente. Senhores, não temos uma oferta sacrificial ali de acordo com a lei. O sangue não será colocado sobre o altar, obviamente não será expiação de pecados a nível técnico. O que nós temos ali é a ampla oportunidade de teshuvá dada àquelas pessoas que viverão essa época. E os senhores não... E, claro, esse contexto de Mashiach ben Yosef fala de uma guerra, do grande combate Gog e Magog, como eu falei para os senhores desde o começo, né? E Yeshua não morreu numa guerra, mas segundo o Novo Testamento, numa crucificação. Mostre-me, por favor, aonde temos um cenário de crucificação em Zacarias 12 e pronto. O assunto estará encerrado. Os senhores podem mostrar isso? Os senhores podem mostrar que Yeshua lutou contra Gog e Magog? Provem, por favor. Os senhores podem mostrar onde no Novo Testamento fala que o seu Messias será ressuscitado por Mashiach ben David? A tradição fala que o Mashiach ben David vai ressuscitar o Mashiach ben Yosef. E isso os senhores pulam, os senhores ignoram. Por quê? Eu quero saber. Nishmat como autoria de Pedro. Me digam como um semi-analfabeto galileu poderia ter redigido Nishmat. O Talmud, Berachot e Ta'anit dizem bem claro que a autoria é do Rabi Yohanan. Por favor, senhores, estudem. O nome de Yeshua no Marzor, de novo esse tema. Tragam provas de que refere-se ao seu Yeshua. Onde está a prova judaica de que isso refere-se ao seu Yeshua? Os senhores estão laborando sobre uma falsa premissa de que numa obra judaica tradicional nós temos o nome do seu Messias. Porém, eu estou demandando provas. Cadê então? Desde o primeiro vídeo estou falando sobre isso. Onde estão as suas provas? Um texto rabínico antigo que diga que o Yeshua que está ali é o seu Messias. Por favor, senhor Abrão e equipe. Opiniões plurais do judaísmo sobre Mashiach ben Yosef. Ok, senhor Luiz Felipe, me traga então uma que condiga com aquilo que o senhor defende. Obviamente são opiniões plurais, porém todas elas colocam Mashiach ben Yosef para o futuro. Uma batalha contra Gog e Magog. Não tem nada a ver com o seu Messias então. Não pule essa parte também de que Mashiach ben Yosef será ressuscitado por Mashiach ben David. Logo, não são uma única pessoa. Nicodemos, senhores, os senhores emprestaram do Talmud essa tradição e agregaram isso como se fosse uma verdade. Nakdimon ben Gorion, na verdade, não tem nada a ver com Nicodemos. Se tivesse alguma coisa a ver, digamos, esse Nakdimon tivesse alguma coisa a ver com o seu Messias, jamais estaria no Talmud. De forma alguma. Não tem nada a ver. Isso foi uma apropriação, assim como vocês fizeram com o nome do Rabi Gamaliel, o Rabban Gamaliel. Muito obrigado a todos e até a próxima. Aguardamos respostas, senhores.